Olá, pessoal. Vamos então começar aqui mais um episódio do nosso podcast, o Doutor Ajuda Cast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para todo mundo, porque é do dia a dia de todo mundo aqui. E a nossa intenção com esse podcast, o que é? Então, é trazer pessoas com histórias marcantes em saúde e que vão contar para a gente aqui essa história marcante e, ao mesmo tempo, trazer um profissional de saúde, que no caso é uma faixa preta aqui que eu já vou apresentar, que vai explicar o problema e o que a gente pode extrair dessa história que pode ser benéfico para todos nós. Esse é o objetivo do podcast, não é legal? Muito bom. Então, o tema de hoje é diabetes. E para falar sobre isso, estamos aqui com a doutora Sharon Admoni, médica endocrinologista. Tudo bom, Sharon? Tudo bem. Tudo tranquilo? Ei, Sharon, tudo bem? Muito bom estar aqui, hein? Muito bom revê-los. Muito bom. Estamos aqui com a Ana Clara, que é também conhecida como Ana Glicose, que ela é influencer, e no caso aqui, ela vai relatar o problema dela, ela tem diabetes, então ela vai falar pra gente aqui essa história dela. Tudo bom, Ana? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado. Dr. Rodrigo Calil, médico ortopedista do canal Doutor Ajuda. Obrigado pela presença de vocês duas. E eu sou o Fábio Ortega, urologista, um dos fundadores também. E vamos começar. Preparada? Com certeza. Preparada? Então, Ana, vamos começar por você. Conta como é que você descobriu o problema. Vamos lá, desde o comecinho. Para falar sobre isso, a gente precisa voltar lá para 2009. Túnel do tempo. 15 anos atrás, eu tinha 8 anos de idade, e a minha mãe é médica veterinária. E aí, eu comecei a apresentar alguns sintomas clássicos de diabetes, e minha mãe começou a reparar que alguma coisa não estava certa. Né, em sintomas clássicos. Muita sede, acordava de madrugada para beber água, acordava de madrugada para urinar e perdendo muito peso, assim, uma fome excessiva. Minha mãe começou a achar estranho esse comportamento, né? Primeiro ela achou que, não, é verão, tá muita sede porque tá calor. E aí ela, não, peraí. Aí a gente tem até essa brincadeira que é uma frase marcante da minha mãe, que ela virou pro pediatra nessa época e falou: olha, xixi demais, sede demais, isso em bicho é diabetes. E aí, Sensacional. E aí o pediatra falou assim: olha, realmente é sintoma de diabetes, eu acho que não custa a gente fazer um exame, né, de rotina, um exame de sangue. A gente pede ali uma hemoglobina glicada, a gente pede uma glicose de jejum pra gente poder tirar realmente a prova de se, né, esse crescimento, esse emagrecimento é por causa do crescimento natural da criança ou se tem realmente algum problema de glicose. E aí, foi basicamente daí que a gente conseguiu esse diagnóstico de diabetes tipo 1, né? O resultado do exame veio com uma glicose de jejum de 327, que é um número que a gente jamais esquece na minha família. Caramba. 320 de glicose em jejum, então isso foi muito marcante. E aí, já na hora, é diabetes tipo 1. E aí, no dia seguinte, já, o resultado do exame, já começou todo o processo de insulinização, né? Então, já comecei a tomar as doses de insulina. E aí, foi basicamente assim. A gente conseguiu evitar uma crise de cetoacidose, porque geralmente se descobre numa cetoacidose, que é uma complicação grave do diabetes causada pela falta de insulina no organismo, né? E a gente conseguiu evitar pelo conhecimento da minha mãe, que conseguiu identificar bem cedo os sintomas. Então, não foi preciso internação, graças a Deus, foi isso que aconteceu. Que bom. Sharon, então explica pra gente então, o que é diabetes tipo 1, que ela comentou que teve, e o que ela difere do tipo 2. Muito bem. Vamos pro básico. O que é diabetes, né? O que é diabetes, né? Então, diabetes é uma doença em que a gente tem alteração dos níveis de glicose. Né? Que é o açúcar do sangue. Que é o açúcar Vamos lá do para os sangue, níveis. né? E o açúcar é a nossa força motriz de praticamente todas as células. É o combustível. É o combustível das células. E para que as células consigam usar esse combustível, elas precisam de um caminhão que leve a glicose que está na corrente sanguínea para essas células. Esse caminhão que vai transportar é a insulina. Perfeito. Né? Então, o que acontece no diabetes? Começa sobre a glicose no sangue. Falta insulina? E aí vem os motivos, né? Uhum. Ou você tem a falta de insulina, a ausência da insulina, que é o diabetes tipo 1, né? Então, o que acontece no diabetes tipo 1 como o da Ana, né? Por algum motivo, e a gente pode entrar isso nesse aspecto mais para frente, o corpo começa a achar que as células que produzem
a insulina, né, que são as células beta, elas não são nela, né? Então, não são bem-vindas no corpo. Então, o corpo começa a atacar essas células, que é o processo de autoimunidade, né? Então, ele encara ali, assim, opa, isso aqui não está bem-vindo, deixa eu destruir isso aqui, né? Que é o que a gente faz quando tem uma bactéria, um vírus, mas aí faz erroneamente contra as... Fogo amigo. O sistema Fogo de defesa amigo, começa a exato. atacar o próprio o corpo. próprio corpo. Que E no aí- caso é o produtor da insulina. Exato, e aí a autoimunidade. Então, no tipo 1, ele destrói essas células que produzem insulina. Então, o que acontece? Sem insulina, Fica sobrando glicose no sangue, muito. Então, as células, elas estão cheias de glicose, mas elas não recebem essa glicose. então, o sangue está cheio de glicose O sangue e a célula está sem glicose sem. porque não tem insulina para colocar a glicose lá Exato. dentro. E aí começam esses sintomas, né? Então, você tem... A glicose, ela tem uma questão que ela é muito osmótica, né? Isso quer dizer o quê? Que ela puxa as coisas, né? Então, você começa a urinar muito, porque ela puxa tudo pela urina. Você urina muito. Aí, como você está urinando muito, que é o que a Ana contou. Urinando Sai muito açúcar sai muito na açúcar urina. na urina. Aí E dá dá muita muita sede. Né? E aí eu achei interessante que você falou que no verão, né, a sua mãe falou assim, é verão, eu tenho um amigo até que ele falou que quando foi no inverno, assim, não, você está urinando muito porque é inverno, então sempre você Sempre tem alguma tem coisa. alguma coisa acontecendo no meio ambiente que você ainda... Né? Mas aí essa combinação, urinando muito, muita sede, emagrecendo. Por que você emagrece? Porque não está chegando ali a glicose onde ela devia chegar, e aí o corpo começa A sofrer. a sofrer, assim, consumir. Tem muito combustível, mas o Não combustível chega. não consegue chegar onde tem que chegar. Exato. Então, para o corpo, seria como se tivesse pouco combustível. Sim, ele está faminto mesmo. E aí ele consegue. faminto. E aí começa. Então você começa a ter muita urina, poliúria, muita sede, polidipsia, né? Emagrecimento, né? Você pode ter a visão turva, né? E aí isso geralmente na criança não demora muito, né? Geralmente é rápido. Porque ela estava com quantos anos? 9 anos? 8 anos. E isso acontece por volta dessa idade mesmo? Isso, assim, antigamente era conhecido como diabetes infantil. Isso mudou. Por quê? Porque a gente sabe que 40, assim, metade dos casos acontecem na idade depois dos 30, 40 anos. Então, não é mais, é o diabetes autoimune. A tipo 1 acontece tardiamente. Pode assim. acontecer, né? Que é outro caso lá. Sim, mas ainda é autoimune. É Autoimune. autoimune. Então, é o tipo 1, né? A maioria acontece na infância, na primeira infância, e é mais abrupto, mais assim, né? Vigoroso, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. Né? Sensacional. Ah. Não, você falou uma coisa que eu acho que eu vou reforçar essa história aqui. Tem uma frase que eu gosto da cirurgia que é: quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Então, o cirurgião pensa assim, ó, tá na cara. Se você não sabe o que procura, você não encontra. A sua mãe foi brilhante, Brilhante. porque ela viu, ela sabia o que ela estava procurando, que eu acho que é o que as pessoas têm que aprender aqui, né? Que é a história da urinou demais, muita sede, emagrecimento, opa, atenção, Pode ser outra coisa, mas tem que procurar. tem que procurar. Então, essa é uma mensagem já da história. Liga o sinalzinho, né? Opa. Sinalzinho. Que ela ligou na sua mãe, que foi E muito esse bom. sintoma ele é igual em qualquer idade. Ele é igual em qualquer idade, sim, pro tipo 1. Do Mas tipo para os mais, pra quando não é na criança, às vezes ele é mais arrastado, Arrastado. não é tão Abrupto. tão abrupto. Porque tudo depende de quanto que você tem de massa que faz insulina, né, de corpo. Então, se você não tem nada, é mais abrupto. E essa questão que a Ana falou também da cetoacidose, isso quando você fica muito tempo nessa situação de falta de insulina, aí você pode começar a mudar muitas questões Metabolismo. metabólicas e entrar numa situação de alto consumo do corpo, né? Você consome O corpo. proteínas, consome gorduras e aí você começa a mudar o seu pH, né? Que vai começar a Acidez. metabolizar. Então isso... Porque no final o corpo está procurando outras alternativas para gerar energia. Exato. E o resultado disso é a história da cetoacidose, que é um produto dessa história toda. Isso. Que a gente... Exatamente. E aí a pergunta do tipo 2, como Perfeito. diferenciar? Boa. O tipo 2, então ele tem insulina, né? Ele não tem uma questão autoimune. Mas o que ele tem na maioria dos casos? Ele tem uma barreira que atrapalha a ação da insulina. Então, o mais frequente é a obesidade, né? Então, o que acontece? Naquela história do que o O caminhão vai levar. então isso. tem ali alguma coisa atrapalhando, né? Então, às vezes, a gente vai ver a insulina, às vezes está até alta, que é o que a gente chama de resistência à insulina.
ali ele está tentando, o pâncreas está ali tentando vencer aquela resistência, mas ele não está dando conta. Aí começa a sobrar de novo glicose no sangue. Seria como se, falando na analogia do caminhão, mas para o caminhão chegar na célula tem uma rampa muito alta. Isso. E o pâncreas, assim, se você está pensando na rampa, ele está subindo a rampa em 5ª marcha. Então, ele está gastando. Ele está no Tá limite gastando, dele. E então você tem uma deficiência relativa disso, mas você tem, falta insulina, apesar da falta relativamente. Por quê? Porque está sobrando glicose. Você precisaria de mais Você insulina precisaria de mais. para levar o... Ou você aumenta a insulina, ou você, o que é o ideal, diminui essa barreira. A rampa para facilitar o acesso. E aí é o mais comum, tipo 2. Que é o mais comum, já mais, mas numa idade mais avançada, né? Então, isso era o clássico. Meu Deus, A aí, gente aprendeu assim. aí mudou Mas tudo. a gente tem tido muito diabetes tipo 2 em criança também, por causa da epidemia de obesidade, né? Então, antigamente era o tipo 1, que era do infantil, e o tipo 2 do adulto. Isso já mudou mesmo. Então, o tipo 1 pode ser de qualquer idade, e o tipo 2, isso fruto da epidemia de obesidade, tem em crianças também. E uma pergunta, a tipo 2 falou que o pâncreas está trabalhando bastante. E Isso. uma hora ele chega à falência? Chega. Aí ele Depois não- de muitos anos de diabetes, ele Ele não vira uma tipo 1, porque não é autoimune, Exato. mas ele vira... para de... E aí você precisa de insulina. Então, mas isso com muitos anos de diabetes, né? Não no começo. Então, o tratamento é completamente diferente. Um, você precisa da insulina desde o início. O outro, você precisa ajudar a insulina da pessoa a agir. Eu costumo usar uma analogia para explicar essa diferença entre tipo 1 e tipo 2, que a tipo 1, como ela é autoimune, você desenvolve, né? Então, seu corpo desenvolve. É aquela questão do vírus, né? Que ele ataca a sua célula beta produtora de insulina como se fosse um vírus, um invasor. Então, ele olha para aquela célula, opa, tá invadindo aqui, vamos destruí-la. E ele literalmente destrói. Então, seu pâncreas não consegue mais fazer essa produção, né, de células pancreáticas. Ele não consegue mais produzir insulina, por isso que você precisa injetar insulina, porque você não tem mais essa produção. Então, uma diabetes que a gente chama, brinca que é uma diabetes adquirida. E já a diabetes tipo 2, ela tem muito esse peso dos hábitos, né? Então, ela também tem uma relação muito grande com obesidade, com o estilo de vida. Então, a gente fala, né, que é uma diabetes desenvolvida. A gente, por isso que a gente fala, né, que geralmente é a galera mais velha por conta disso. São os hábitos de muitos anos. Você vai... a bruto modo, cansando, né, o seu pâncreas. Você vai criando essa barreira e dependendo do seu estilo de vida, tem um impacto muito grande ali para o desenvolvimento da tipo 2, que não necessariamente você precisa de insulina, né? Pode vir a precisar de insulina, mesmo sendo tipo 2, mas, em teoria, essa é a maior diferença. Tipo 1, você sempre vai precisar de insulina, né, doutora? A gente já vai falar disso tratamento, então. Então, vamos falar do seu caso. Então, do seu caso, fez o diagnóstico, certo? Certo. Só com o exame já é feito o diagnóstico? Ah, isso é para ela. Então, porque ela falou da insulina 327. Sim. então, vamos falar aqui que é o normal e como é que faz o diagnóstico. Sim, então, vamos lá. Como que é a glicemia normal, né? Então, tem 3 formas de a gente dizer o que é uma glicemia normal. 3 exames, né? Então, Perfeito. o primeiro, mais clássico, é a glicemia de jejum. Tá? Então, você vai, 8 horas de jejum, vai lá e colhe no laboratório a glicemia de jejum. Glicemia, só para quem não sabe, é a taxa de Taxa açúcar, de do glicose no sangue. Isso. E é do sangue, né? No sangue. Lá, Isso. dosou. O segundo exame chama hemoglobina glicada, né? Então, o que ele é? Ele vai ver a média de quanto essa glicose do sangue estava nos últimos 3 meses, tá? Também é um exame de sangue. E o terceiro é uma sobrecarga de glicose oral, né? Então, o que você faz? Você dá uma glicose, um líquido Com açúcar. 75 gramas de açúcar. E o que você quer com isso? Você quer ver se seu corpo dá conta. Então, você mede na hora antes de tomar e 2 horas depois. Então, uma pessoa que não tem diabetes, então, valores- você vai tomar então o açúcar, ele vai entender que tem açúcar na corrente sanguínea, vai liberar a insulina E e vai dar esse conta. açúcar vai Fica subir uma taxa, vai Isso, normalizar. Isso. E aí, quais são os valores, né? Então, E em quem tem diabetes, isso não vai normalizar. exato. Aí exato. você consegue identificar quais são os Então, você pode usar qualquer um dos 3. E lembrar que tem que ser repetido, né? Então, não é um exame não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão. Então, de jejum, né? O primeiro que a gente falou. O normal é até 100.
E o diagnóstico de diabetes é a partir de 126. Perfeito. Aí o intermediário eu já vou falar, né? O de a hemoglobina glicada, normal até 5,7 e o diagnóstico a partir de 7,5%. E a curva, então o normal 2 horas depois, normal é até 140 e o diagnóstico acima de 200. E os intermediários é o que a gente chama de pré-diabetes. Tá? Tá bom. Então, qualquer valor acima disso, a gente diagnostica. E tem mais uma forma de diagnosticar, que é o da Ana. Se você tem sintomas e uma glicemia aleatória maior que 200, já está diagnosticado. Tá. Né? Então, mas lembra assim, da necessidade dos sintomas. Certo. Tá? Então, da Ana foi isso. Por que o dela já diagnosticou? Ela tinha, né? Ela leu o livro, tem uma mãe que leu o livro também e fez uma glicemia aleatória de 300, de jejum, no caso, mas se fosse aleatória também. Se fosse ali, ela, o veterinário, o pediatra Aleatória, qualquer colher horário do dia, sem com jejum. sintomas maior que 200, já pode, né? Então, mas tem que ter o sintoma, lembra disso. É porque uma pessoa que não tem diabetes Isso. também possui variação glicêmica, né, doutora? Então, assim, um ser humano com um pâncreas com funcionamento normal, ele possui variações glicêmicas. A glicemia pode, sim, sair ali dos 120 depois da refeição, Sim. mas ela rapidamente vai retornar para a faixa limite. Sim. Então, quando você tem uma glicemia de 300, aí você realmente extrapolou muito aquela 300 faixa. Já demonstra que há alguma coisa errada no funcionamento dessa insulina, né? Já demonstra que algum problema há ali, né? Porque não é normal uma pessoa que não tem diabetes atingir um nível tão alto de açúcar no sangue. Fantástico. Hein? E daí, no seu caso, foi lá, fez, falaram, não, você tem que tratar, você tem diabetes. Sim, já imediatamente. Uma glicose de 327 numa criança de 8 anos é um indício Com gigantesco. sintomas. Porém, não foi a única maneira, porque aí a gente foi encaminhado para um exame que eu não sei nem se hoje em dia também é feito dessa maneira, até a doutora Xana pode falar melhor, mas que foi um exame de ilhotas, né? Que também é um exame, é um anticorpo para você ver realmente, que na época era o que a gente conseguia ver se realmente essa produção tá danificada de alguma forma. Então, eu fiz esse exame específico, né, também, que também é um exame de sangue, para ver essa taxa, e aí realmente foi comprovado o diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu já comecei a tomar, assim, o resultado, 327 de glicemia. Eu recebi o resultado de noite. 7 horas da manhã, eu estava no consultório do endócrino pediatra, tomando a primeira dose de insulina basal. Porque aí você já tem que correr, porque senão você pode abrir um quadro de cetoacidose, né? Que é a complicação. Você não pode ficar sem insulina. Ninguém sobrevive sem insulina. E no Né? seu caso, você tomou, então, ok, recebeu a primeira dose de insulina, como é que foi? Não sei se você vai lembrar disso, você era Com criança. certeza. A partir de agora, você vai ter que tomar uma picadinha com uma certa frequência. E aí? Toda criança, eu acho que tem um receio, um medo de agulha, né? Isso é uma coisa muito comum. Então, pra mim, foi um baque muito grande. Eu lembro perfeitamente de como foi, porque foi muito marcante, assim, na minha vida e na minha família. Então, quando eu descobri, assim, lá de noite, né, que a minha glicose estava muito alta, minha mãe já ficou desesperada, porque já tinha um conhecimento. A diabetes, ela pode ser desenvolvida em animais, é bem parecido, não é a mesma coisa, mas é bem parecido o funcionamento de tudo. Então, minha mãe já tinha uma ideia ali, um estudo ali de como seria isso, né? Então, já foi desesperador, mas eu, como criança, pensei, caramba, será que eu tenho que faltar aula amanhã? Né? Eu não tinha uma noção do quanto a minha vida iria mudar por conta disso. Do quanto tudo ia ser diferente. E aí, no dia seguinte, quando eu fui, sentei no consultório, né? Eu lembro perfeitamente, na recepção do consultório, da minha mãe dizendo assim, olha, filha, você não vai mais poder comer doce, você não vai mais poder comer bolo, não vai mais poder comer pizza. Pirulito. Não, A sua mãe falou isso pra você? falou, mas a gente vai dar um jeito. Eu lembro perfeitamente da minha mãe falando isso. Vai ter coisas que você não vai poder comer, mas a gente vai dar um jeito. Eu prometo pra você que a gente vai dar um jeito. Porque também ela tinha um conhecimento do que era diabetes, mas não tinha conhecimento sobre como é que fazia o tratamento, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. O diabético tipo 1, ele pode sim comer doce, ele pode sim comer de tudo. Existe hoje tratamentos, né, que a gente chama de contagem de carboidrato, que te permite
explorar ou qualquer tipo de alimento, eu consigo hoje comer uma pizza e ainda assim manter um controle glicêmico dentro da meta ideal, né? É um cálculo bem complexo que a gente faz, mas é possível. Mas 15 anos atrás, e sem o conhecimento, você não sabia. O que a gente tem, a crença comum é, o diabético não pode comer doce, ponto. Então, isso era o que minha mãe sabia na época. E ela já falou de cara. Já falou Mal de fez o cara. diagnóstico. E aí, quando eu tomei a injeção pela primeira vez, a médica me botou no colo da minha mãe e falou, olha, isso aqui é injeçãozinha e você vai ter que tomar todos os dias, várias vezes por dia, pelo resto da sua vida. Não tem cura essa doença. E aí, me aplicou a injeção. E aí, eu chorei pra caramba e chorei muito. E falei que eu não queria tomar, não queria ter que tomar injeção. Foi bem traumático, assim. E aí, eu fui pra casa nesse dia. Você se sentiu melhor tomando a injeção depois que você tomou? Não me recordo exatamente da sensação, porque faz muito tempo, né? Mas Não, eu lembro... Nem sei se é tão Eu lembro do perceptível isso. impacto emocional, assim, sabe? E aí, quando eu tomei a insulina, então, naquele dia, eu passei o dia inteiro, praticamente, na sala da médica do endocrinologista. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ter que tomar isso pro resto da minha vida? E minha mãe olhou e falou, vai. Eu falei, então eu quero fazer sozinha. E aí, com 8 anos, no primeiro dia de pós-diagnóstico, eu fiz a minha primeira injeção de insulina em casa, sozinha. Depois, minha mãe logo assumiu também. Minha mãe foi uma super... A gente chama de mãe pâncreas, né? Porque ela cumpre o papel do pâncreas que não funciona, né? E minha mãe foi uma super mãe pâncreas. Super. Minha mãe é incrível. E ela me ajudou Parabéns. Como chama muito. sua mãe? Oi? Como chama sua mãe? Ana Mary. Ana Mary Também. Pâncreas. Parabéns. Ana Mary Parabéns. Parabéns Bom, pra sua mãe. todas as mães e pais das pessoas com diabetes têm um lugar reservado no Super-heróis. céu, mas já... O coração é tão grande que supre uma parte do pâncreas. Sim, Total. Exato. Minha mãe, ela foi muito assim, ela foi incrível. Assim, ela realmente supriu o papel do meu pâncreas por muitos e muitos anos. Ela abdicou de muitas coisas na vida, inclusive de trabalho. Ela parou de trabalhar para cuidar, viver em função de fazer o papel do meu pâncreas, né? Porque Então tem que- ela... Então, peraí. Então, vamos por partes aqui que eu quero perguntar pra Sharon por que ela precisou fazer tudo isso? Porque, no final das Então, contas, qual que é o tratamento? Me explica vou como é que é o contar um tratamento. pouquinho histórico, porque eu acho que um dos... Assim, sempre que a gente fala de insulina, vem um... Eu acho que tem um estigma aí. E a insulina é maravilhosa, né? Sim. Então, a insulina, a história dela, assim, ela foi descoberta em 1921 por É recente. fez 100 anos há 3 anos, né? Por uma dupla, o Banting e o Best, que merecidamente ganharam o Nobel de Medicina. Perfeito. Né? Nossa. Inclusive, o 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, é o aniversário do Banting, né? Então, 14 de novembro. Sim. e ele... E até antes da descoberta da insulina e uso medicinal, as pessoas que tinham diabetes viviam no máximo 5 anos, né? A expectativa de vida era muito, mas no máximo mesmo. A maioria morria no primeiro ano, né? Então, e aí dentro do Controlava a comida histórico, só. controlava a comida e mesmo assim a pessoa ia sumindo, Eliminando. né? Então, a insulina é um grande presente que a gente tem, Porra. né? E até tem cartinhas que as crianças mandavam na época para o Benting falando assim, agora eu posso subir em árvore, é lindo, né? Então, a gente tem que agradecer. Que impacto foi esse? E ele vendeu a patente para a Lilly por $1, porque ele falou, não pertence a mim, pertence à humanidade. É lindo, né? Cara, dá uma tintinha aqui. Eu acho... Coisa maravilhosa. Isso sim, doutor ajuda, cara. Esse doutor ajuda. Sim, E foi um dos grandes divisores de águas dentro da medicina, né? Ah, isso aí foi genial. Insulina, antibiótico, vacina, anestesia, tinha mais um, né? Tinha 5. Tem alguma coisa de ortopedia aí no meio também, né? Ortopedia? Serrote? Deve ter. O parafuso. Então a Não, insulina realmente veio isso. nesse sentido, né? Então, Colesterol, talvez. Não sei. bom, a gente pensa. depois a gente Teve pensa. uma eleição, isso foi, não foi? Teve uma eleição. Não, então aí a insulina é isso então a hora que é isso que a Ana contou, então a hora que diagnosticou o que está faltando insulina, vamos tratar com insulina. E o que a gente tenta no tratamento da insulina? A gente tenta mimetizar o que o nosso pâncreas faz, né? Então existem vários tipos de insulina, né? O que o nosso pâncreas faz? Como é que ele faz a insulina, né? Então ele vai o tempo inteiro ele está produzindo insulina ali. Né? Por quê? Porque agora, por exemplo, eu estou sem comer faz
4, 5 horas, mas o meu corpo está ali produzindo a glicose, né? Tá saindo do fígado, e aí ele vai lá produzindo um pouquinho para levar essa glicose por ali para a célula, né? Então, o tempo inteiro. E esse tempo inteiro que ele faz, a gente tenta mimetizar isso, que a gente chama de basal, né? Que é uma insulina que fica ali, né? E toda vez que eu como, o pâncreas dá mais um boostzinho, né? Daí você comeu um monte, sei lá, comeu Se eu- um pão. Comi um pão. Aí meu pâncreas foi lá, entrou o pão, foi lá, avisou, deu uma... liberou. Que esse pão vai ser digerido, Vai ser essa digerido, glicose desse cai na pão vai cair na corrente corrente sanguínea, sanguínea. teoricamente vai aumentar a glicose. Vai aumentar a glicose. Mas nisso já tem um pouquinho mais de Isso. insulina para falar. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que a gente tenta fazer no tratamento é mimetizar isso. Então, você tem uma insulina que ela vai agindo o tempo inteiro e toda vez que você comer, que você vai aplicar um pouquinho, né? Então, a gente aplica, a forma que aplicar é subcutâneo, né? Então, a gente põe na pele, né? Põe É uma agulhinha bem pequenininha. É uma agulha de 4, 5 milímetros, bem pequena. É o que a Ana falou assim, né? Toda criança tem medo de agulha, mas a partir do momento, assim, o que eu costumo falar para as crianças, assim, de 10, uma vai doer, né? Mas a maioria não dói, né? Então, porque realmente é uma agulha muito Muito fininha. muito fininha, né? Então, assim, então, sim, são várias vezes que Várias você tem por que... dia. Hoje a gente tem outras formas também, não precisa ser sempre picada, mas você tem que o tempo inteiro mimetizar o que o pâncreas faz. Só para ter uma ideia, quantas picadas, naquela época, quantas picadas seria por dia? Sei lá, mais ou menos. Umas 4, 5 picadas. Então, você usa uma para essa basal. É Uma que vez tem por várias... dia. Depende da Uma insulina. basal, mas E daí tem aí, várias picadinhas várias, pequenininhas. E então, tem essas que são pré, que você toma antes. isso. E tem as que quando... Que você quer corrigir. Então, depende Depende da do rota. tratamento. Depende do que você... Né, então, tem várias formas. Né? Várias- Mas a doutora Márcia Neri, que é uma grande diabetóloga, ela fala... Né, porque o que vai diferir uma insulina a outra é o tempo que ela fica no subcutâneo. Né? Depois que ela caiu na corrente sanguínea, então ela fala, insulina é igual mãe. A hora que cai na corrente sanguínea, é tudo igual. Tudo igual. Tudo... Então... No final das contas, do ponto de vista prático para o paciente, isso vai mudar o seguinte. Ok, você tem diabetes. A partir de agora, você vai ter que receber várias picadinhas. porque além da picada da insulina, tem a picada... Tem a picada do controle. Do controle, Vamos falar da picada do controle, só para depois você vai falar se você fazer isso. Então, quais são os pilares, né, do tratamento? É a insulina, né? Na verdade, o primeiro pilar é a educação em diabetes, né? Eu acho que e aí o papel das influenciadoras é enorme, né? Desmistificar e tirar todos os estigmas e Educação dela e dos pais dela, dos pais. e educação, educação em Educação. diabetes. A insulinoterapia e a monitorização, né? E aí entra também no cuidado, dentro da educação entra entender como é dieta, entender como é que o dia que eu tenho exercício, o dia que eu estou doente, né? Então entra muita coisa, né? Tem mais de, a gente sempre é alimentação, mas tem mais de 50 fatores que vão interferir na nossa glicemia. Porque se você faz exercício, você consome mais. Você consome, mas se for muito rápido, você pode fazer um pico, então é bastante. Mas a monitorização, então, assim, a gente tem algumas formas. Isso que você falou, Igor, que é a ponta de dedo, né, que é a glicemia capilar. O pessoal chamava destro, né? O destro é igual o Gillette, né, que é o nome... do primeiro fabricante. Acabei de aprender isso. Como é que tá o destro? Eu prescrevo destro. Destro é o nome do primeiro fabricante. Hoje, você coloca lá na Destro 6 horas. É o nome. O certo é o glicemia capilar, mas todos nós fazemos isso né, e virou. E é o que a gente entende. Então, destro, só para explicar, você vai lá. É a glicemia capilar. Você né? Então, espeta uma agulhinha. Uma agulhinha, tira uma gotinha. Sai uma gotinha de sangue. Aí você tem o glicosímetro, aí você. Né, aí tem várias. Analisa essa gotinha de sangue para ver quanto de açúcar tem né? lá. Isso também já é uma evolução, porque antigamente era a gente pegou na faculdade isso assim, na urina urina de 4 períodos, antigamente tinha que fazer no fogo, né? Então isso já é uma evolução. E hoje não, já há 10 anos a gente também já tem o sensor, a glicemia contínua, que você pode ver que o que a gente tem no Brasil, agora eu descobri que tem mais um, mas a gente tem o Libre, que é um sensor que ele fica intersticial, que ele fica medindo o tempo inteiro. Então, a mensagem é assim, a gente precisa saber o que está acontecendo
na sua glicemia, né? A gente não pode inferir pelos sintomas. Não pode esperar os Não sintomas. pode esperar os sintomas e não pode assim, acho que está sem... Não, você tem que ter objetivamente o seu número, ou pela ponta de dedo, ou pelo sensor, né? O Brasil é um país muito legal em relação aos acessos a tratamento para diabetes tipo 1. É um país continental e não é um país, ainda somos um país em desenvolvimento. Então, não é que temos tudo, mas a gente tem acesso a insulinas e a gente tem acesso a glicosímetros pelo SUS, né? Então, isso é maravilhoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem isso, né? Então, saber a ponta de dedo, isso é um direito da pessoa com diabetes tipo 1 no Brasil. E hoje, além desses ponta de dedo, então, essa monitoração contínua? Isso. Que é um aparelhinho que fica aqui É e que você consegue, com isso, saber a taxa de açúcar, de glicose, o tempo todo. o tempo todo. E com base nessa taxa, você consegue corrigir Isso. o tempo todo. É, É. sensacional. É Sensacional. então, sensacional. como se fosse uma foto e um filme. Uma foto, um filme. Então, bem isso, mas na sua vida, com certeza, essas picadinhas todas foi um impacto na sua vida. E qual foi o impacto de você ter diabetes? Ok, você está com diabetes agora, filha, você não vai poder fazer educação física. Teve alguma coisa assim? Com certeza. Eu acho que o maior impacto da descoberta do diagnóstico e desses 15 anos levando uma vida com diabetes tipo 1 foi o impacto em mim mesma. Eu digo que o abalo emocional, para mim, foi muito grande. Eu passei, desses 15 anos, 10 perguntando assim, Deus, por que comigo? Por que eu sou uma criança diferente? Por que eu preciso tomar um refrigerante zero enquanto meu amigo está na festa tomando um normal? Por que a minha rotina é diferente? Por que eu preciso parar a educação física, né? A gente tem vários fatores que alteram, não é só o alimento, né? Então, nossa, estou doente, a minha glicose vai descompensar. Eu tomei um determinado remédio, um corticoide, por exemplo, descompensa completamente a sua glicose. Eu comi alguma coisa, e os alimentos, eles têm tempos diferentes também. Então, eu comi uma proteína, ela não vai subir agora, ela vai subir daqui a 3 horas. Então, eu tenho que ficar pensando como é que aquele alimento vai, né, impactar na minha glicemia no futuro. Então, eu pensava assim, por que eu não posso só comer? Como meus amigos, eu olho um prato, esse prato de comida é para matar minha fome. Não, eu preciso pensar, o que tem aqui, quanto de carboidrato tem, qual o efeito que isso vai ter agora, qual o efeito que isso vai ter daqui a 3 horas. E isso é uma coisa muito cansativa, você se sente muito diferente. Então, para mim, eu acho que o mais difícil de lidar não era nem a picada, não era nem a dor. Tinha hipoglicemia? Você teve episódio? Tive alguns episódios. Nunca tive episódio de hipoglicemia severa, de chegar ao ponto de entrar num coma ou de desmaiar. Nunca tive. Mas já tive hipoglicemias sérias, né? Mas consegui reverter em casa mesmo, assim, sempre buscando muita educação em diabetes é fundamental. Assim, eu brinco que a educação liberta, literalmente. Porque você consegue... quando você entende como o seu corpo funciona, você consegue entender o que você precisa fazer para suprir essa ausência do teu corpo. Né? Eu sei o que meu pâncreas faria, então eu consigo minimamente tentar imitar aquele papel do pâncreas. Né? Então, mas para mim o maior impacto que teve foi a visão que eu tinha de mim mesma. Então eu cresci... Ser diferente, né? Eu cresci tendo muita vergonha de ter diabetes. Eu sempre tive muita vergonha. Eu nunca falei, até os meus 18 anos, então 10 anos de diagnóstico, eu nunca falei para os meus amigos que eu era diabética. As pessoas conviviam comigo na escola, não sabiam. Os professores, sim, porque a minha mãe comunicava no todo o início do ano letivo, porque é necessário, né? Sim. Pode haver alguma necessidade de intervenção. Mas eu tinha, assim, um trauma muito grande, uma vergonha muito grande de ser diferente. Então, eu, assim, chegava no ponto de faltar, na 5ª série, todas as aulas de ciências, porque a gente estava aprendendo sobre o sistema endócrino e eu não queria ser usada como exemplo. Eu não queria que ninguém soubesse, né? Então, eu passei por isso. A minha história foi de um processo de aceitação muito difícil. Muito difícil. E na adolescência, você já tem naturalmente a fase da rebeldia, e um adolescente com diabetes é ainda pior, porque, primeiro que os adolescentes, as crianças, já são naturalmente, digamos,
cruéis, assim, determinadas diferenças, né? Já tem a questão do bullying, já tem a questão de você fazer uma piada, de você apontar uma diferença. E eu nunca quis ser conhecida como a menina diabética. Então, eu cheguei ao ponto de, por exemplo, não levar insulina pra escola, porque eu não queria que ninguém mexesse na minha mochila e encontrasse uma insulina. Minha mãe brinca que, durante a fase da adolescência, ela me entregava de manhã a glicose maravilhosa e eu entregava de noite uma porcaria, né? E ela falava que ela ficava flutuando, e às vezes acordava de madrugada para corrigir essa glicose que não estava boa por causa disso, porque eu não queria aplicar na frente dos meus amigos. Então, para mim hoje, por exemplo, trabalhar com anaglicose foi quando eu entendi o meu propósito. Eu passei 10 anos perguntando: Deus, por que comigo? Por que eu sou diferente? E hoje eu entendo que eu precisava ser anaglicose. Eu precisava falar sobre diabetes, eu precisava ajudar as pessoas com diabetes. Hoje em dia, a gente, somando as redes sociais, tem 100 mil pessoas que me acompanham, que são pessoas com diabetes e que aprendem, né? Eu vou desmistificando e mostrando que dá para ser feliz, que dá para comer. Então, hoje eu entendo o motivo, o propósito por detrás da doença. Mas, na época, eu não entendi. E isso, para mim, foi o maior impacto em relação à condição. Então, peraí, eu tenho uma pergunta para fazer. Parabéns, maravilha. Mas deixa eu só voltar aqui. Você fez o diagnóstico com 8 anos, 9 anos. É muito difícil imaginar uma criança, né, ter a consciência de que fala: olha, você está na escola, você tem que, não sei em que momento, se ela teria que tomar alguma insulina no meio do período letivo. Eu não sei que hora você entrava na escola, que hora você saía, tá? Mas eu fico pensando, como, por mais que você fale para uma criança dessa idade, é difícil ela entender que fala assim, é um adulto que fala: olha, deu meio-dia, é hora de tomar. Vamos almoçar, coma alguma coisa. Até que ela passa, assim, se ela infringir algumas regras, que é possível que infrinja, né? A criança infringe, vai ter ou hipoglicemia, vai ter sintomas. O que vai fazer a criança entrar no eixo, vamos dizer assim, é ter sintoma, né? Porque a hiperglicemia não dá muito sintoma. Aguda, assim. Eu não sei se eu não sei se eu estou certo nesse raciocínio. Eu não sei se é o sintoma que vai fazer, né, a criança entrar. A educação, os pais têm que falar: filho, não pode, não pode. Eu acho que o principal é tirar o estigma mesmo, para não ser essa história de ter vergonha, né? Uhum. Porque aí a tia vem lá e a professora aplica. Vem aqui, Ana, vem aqui. Aplicar e tá tudo bem, né? Então, não ser nem mais uma coisa daquela criança. Não é nem uma coisa que ai, coitadinha, tá aplicando insulina. Segue a vida. Não, graças a Deus tem insulina. Por isso que eu forço. Não, a insulina é maravilhosa. A insulina é maravilhosa. E também não é assim, né? E também não é assim, é só mais uma coisa. Segue uma vida normal. Segue uma vida normal. Não é parar a educação física. Ei, você aí! Você, e aí, tipo assim, você tá fazendo educação física, tá tendo sintoma. Assim, a criança tem a parte do bullying, mas tem uma parte que também é muito maravilhosa do acolhimento. Dos amiguinhos. Você acha que ela tá tendo hipoglicemia, professor? As crianças, elas têm uma coisa bonita também. Então, eu acho que a ideia que eu entendo, né, dos influenciadores do Papel Lindo é isso, de explicar para todo mundo. Explicar que tá tudo bem. É mais uma... Segue a vida. Né? É mais uma questão que você vai ter que... E tem uma criança que eu vi assim, ela falou: eu sou muito melhor em matemática do que os meus amigos, porque eu faço conta o tempo inteiro, então... É do dia a dia. Então, se eu comer isso, comer aquilo. Então, as crianças têm umas sacadas que só criança. E a história do estigma, né? Só para um comentário, eu comecei a usar óculos acho que com 7, 8 anos. E, tipo, ninguém usava óculos na sala. Então, eu quebrei uns 20 óculos que chegava com óculos, punha aqui, sentava e quebrava óculos. Minha mãe ficava louca, né? Até quando, né, um ou outro começou a usar, daí você acaba... Porque era 4 olhos, né? Tudo era complicado. É estigmatizante, E você tem bastante criança que te segue com diabetes tipo 1? Tenho bastante criança. Na verdade, eu gosto muito de falar com criança, porque eu entendo que a minha missão é essa, não só com crianças, com público de todas as idades, mas eu gostaria de ter tido isso na minha infância. Eu acho que é um peso muito grande que eu sinto, não só da minha história, porque a diabetes é muito individual. Muito. O tratamento é individual, o que funciona para mim pode não funcionar para uma pessoa que tem a mesma condição que eu. Eu preciso de uma dose que é totalmente individual, não tem essa comparação. Porém, uma coisa que eu sinto que é generalizada é essa questão do ser diferente e é a questão da solidão.
É a questão do... Por que Você não tem com quem só eu compartilhar. sou assim? Porque apesar de ser uma doença muito comum, é difícil... até que eu acho que hoje em dia até tem mais. Assim, na minha época, eu não tinha outra criança com diabetes na mesma escola que eu. E olha que eu estudo numa grande escola lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói. E eu estudei nessa escola e não tinha outra criança com diabetes. Então, assim, era muito solitário. O papel que eu faço hoje nas redes sociais é justamente chamar para perto. É você entender que a insulina eu brinco que a insulina é um super-herói. Né? Ele pega a chavinha mágico. da célula e ele abre a chavinha da célula, a porta da célula para glicose entrar. Então essa insulina, na verdade, é uma super-heroína, ela não é maldosa, né? Não é um castigo. Ela não é um prêmio, castigo, é um presente, né? Que bom que a gente tem insulina hoje, porque realmente há 103 anos atrás, a diabetes era sentença de morte. Sim. Né? Então, eu gosto de trazer para perto e de mostrar, assim, você não tá sozinho. Uma coisa que mudou a minha relação de toda essa história foi ver que tinham outras pessoas que viviam a mesma realidade que eu. Caramba, eu não sou igual a essa galera aqui da escola, mas olha só, tem uma galera que também tem... Sensação de pertencimento. É exatamente isso. Sensação de pertencimento. Isso faz total diferença no processo de aceitação e, consequentemente, no processo do autocuidado. Porque eu acho que a aceitação, ela reflete significativamente no autocuidado. E você comentou, né, que a diabetes era uma sentença de morte. Então, a diabetes ela tem muitas complicações, né? Você comentar um pouco e o que esses novos monitoramento contínuos e tratamentos, o que mudou nesse relação a fecho isso? aí? Então, assim, por que a gente tem a questão dos sintomas agudos, né? Que a gente falou que a hipoglicemia, quando cai muito o açúcar no sangue, você tem sintomas de falta, né? Então se você tomou excesso de insulina, então a pessoa você tomou uma dose maior do que você precisava, daí o seu açúcar, a taxa de açúcar que estava super alta, cai, e a pessoa tem sintomas também. Tem sintomas, né? Então, isso não é raro, né? Até acertar esse equilíbrio. Até aí. acertar. Isso que a Ana falou, né? Quando é grave, que a pessoa perde a consciência, né? Precisa de ajuda de terceiros ou de outra, né? Ou do glucagon, né? Então, assim, esse é o sintoma agudo. Sintoma de muito alto são aqueles do diagnóstico, né? E aí, assim, se a gente tem... por que a gente quer controlar? Por que a gente quer monitorizar? Por que a gente quer deixar a glicemia em ordem? Porque a gente sabe que com o tempo, quando... né, isso veio também de estudos, com o tempo, se a gente não controla muito bem... E lógico que não é só glicose, então entra pressão alta, colesterol, né? Outros fatores genéticos, mas se a gente não controla, a gente vai ter as complicações, né? Então, o que são as complicações? São onde a glicose vai agir mais, vai atrapalhar mais, né? As clássicas é a retina, né? Que é um tecido que fica no olho, o rim e os nervos. Né? Então, e os nervos, o que é? Né? É o nervo mais comprido que a gente tem, que é o do pé. Então, começa pelo pé. Então, você pode perder, né? Pode ou ter muita dor, ou perder a sensibilidade do pé. Então o diabetes pode levar a isso. Então, perda da sensibilidade do pé, que é a neuropatia. Que é a neuropatia. Retinopatia, né? Que pode levar até a cegueira. Pode levar até a cegueira. E a doença renal do diabetes. E para isso, né, a gente não precisa ser pego, né, acho que médico nenhum gosta de surpresas, né? Então, então a gente não precisa esperar acontecer. A gente vai toda consulta, né? Então, depois de 5 anos de diagnóstico, toda consulta uma vez por ano, você vai pedir um exame para avaliar como é que está a sua retina. Aí você encaminha para o oftalmologista, ele faz o exame de fundo de olho. Né? Que é para olhar lá como é que está a retina, né? Porque para chegar nesse ponto de cegueira, antes disso você tem muita coisa para fazer. Sim. Né? Então você não precisa, então você vai lá, tá tudo bem, volta no que vem. Opa, tem uma alteração, deixa eu fazer esse tratamento específico, que aí o oftalmo faz. Para o rim, o que a gente faz? A gente pede 2 exames, um de sangue, que é a creatinina, e um de urina, que é a microalbuminúria. Tá ótimo? Ano que vem eu peço de novo. Não tá bom? Eu vou tratar. Tem tratamentos, tem remédios que a gente pode mudar a evolução disso. E para o pé, o que a gente faz? A gente examina no exame físico. Faz o exame, né, tem alguns exames, o mais clássico é o monofilamento, que você vai lá e vê se a pessoa está sentindo bem. Está sentindo bem? Ano que vem eu examino de novo. Não tá? Aí o que eu vou fazer? Educar para cuidar daquele pé.
E as complicações mais tardias, que é do coração, né? Infarto, derrame. Isso aumenta o risco de E essas complicações, elas têm relação com a taxa de glicose. um mau Então, controle. hoje em isso. dia, como a gente consegue controlar muito melhor, tende a diminuir. O controle diminui bem. Mas Assim, a quando- gente nunca zera, mas a gente diminui muito, muito, muito o risco. Enquanto 40, 50 é o que você pode fazer. Mas Perfeito. uma pergunta agora, pensando no Brasil. No Brasil, a maior parte das pessoas que têm diabetes tipo 1, ela é bem controlada. Eu não sei se a gente tem esse número, mas consegue controlar bem ou é mais ou menos? Eu não sei te dizer esse dado. Não, porque só uma estimativa, porque eu fico pensando, porque o Brasil é um país muito deficiente em educação, né? E de todos os níveis. Sim. E fica pensando, é difícil controlar o diabetes. É difícil fazer toda essa sequência toda. É difícil ter essa consciência que você tem. É bem difícil. É difícil ter acesso aos remédios. Né? É difícil ter a consciência de ir pegar os remédios. É difícil ter acesso à comida. Ter noção do que você está comendo. A insegurança alimentar é uma questão, né? Essa dificuldade, juntando toda essa dificuldade, colocando isso Ainda que, assim, como eu falei, o SUS, ele fornece. Né? Então, lógico que não é só o tratamento que vai fazer o controle, né? Realmente, são muitas questões, mas assim, você, com insulina, pelo menos você tem uma sobrevida. Você tem um bem remédio. maior, assim. Então, e a pessoa tendo insulina, assim, não vai ficar um controle, né? Só usar a insulina não basta, tem que saber, né? Tem que saber o você manejo. Tem que ter uma todo. carta de motorista, não basta o carro, né? Perfeito. Mas é complexo mesmo, eu acho que e eu acho que não é só no Brasil, é um desafio no mundo inteiro. Diabetes tipo 1, Não é simples. Mas assim, eu acho que a principal mensagem assim não é que não é que é bom ter, né? Mas uma vez que tem, não é uma sentença ruim. Eu acho que é isso. Atenção. Tem o que fazer, dá para ter uma vida, dá para ser. Eu acho que as únicas profissões antigamente, eu não sei se que você não pode ser piloto de avião, motorista de ônibus escolar e mais uma, mas você pode ser cirurgião, você pode, né? Você pode. Cirurgião Qualquer tem. profissão, não é? Então, Advogada. Até médico, né? E cada vez mais, com novas tecnologias, você consegue controlar muito melhor. Exato. Não vai limitar a sua vida, né? E tem histórias bonitas de como, assim, ter o diabetes faz a pessoa se cuidar mais em outras áreas da saúde. É interessante isso, não é? Vamos falar das fake news, que eu acho uma coisa importante, cara. Fake news. Tem muita fake news disso aí, não tem não? Opa. Não, porque Tem muito o tempo todo. Alguma área que não tem. mas tem algumas que são demais, viu? Tem São. algumas áreas que são especiais. Colesterol. A gente sabe, o canal. A gente pesquisa. Colesterol, essas de saúde mental, doenças de pele, realmente são especiais porque as pessoas consomem isso. Então, o pessoal, hormônio está entre também das campeãs. Porque a pessoa vai lá e fala, nossa, eu tô com esse problema. De diabetes a gente já discutiu muitas vezes. A cura do diabetes. O segredo da o tratamento natural que resolve o seu problema. Então vamos lá. Vamos falar das fake news. Fala das fake news que você conhece, que você lembra. Eu acho que o maior problema das fake news é justamente essa falta de informação. Eu acho que, assim, apesar da gente ter muita informação hoje em dia, gratuita na internet, até nas redes sociais, com trabalho como eu faço, tem outros criadores de conteúdo que compartilham a vida com diabetes, que compartilham informações gratuitas. Mas a desinformação ainda é muito grande. E eu chamo de desinformação porque é justamente isso, né? Dentro das complicações, por exemplo, eu gosto sempre de trazer, porque quando você abre um diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, ela vai perder a visão, ela vai perder o pé. Porque só se ouve isso. Todo mundo conhece alguém que meu pai morreu de diabetes, meu avô morreu de diabetes. Amputou o pé. E eu acho muito interessante a gente trazer essa situação de que, na verdade assim, a grosso modo, o que traz a complicação não é a diabetes em si, é um mau controle glicêmico. A gente consegue, hoje em dia, ter diabetes e suprir o papel do pâncreas. É possível hoje em dia. É possível você ter uma hemoglobina glicada. Eu com 10 anos de diabetes, eu tinha uma hemoglobina glicada de 5,5.
onde não se dava para ver no exame que eu não tinha, né, no exame de glicose, que eu fazia insulina injetável. Porque eu tinha um controle ideal da diabetes, mesmo com 10 anos de... Isso é possível. Então, isso é muito importante a gente trazer, né? A complicação existe, sim. Ela pode ocorrer, sim. Nem 100% dos casos a gente consegue evitá-la. Porém, a gente consegue ter um bom controle. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, porque é um medo também. Tem um peso muito grande em cima disso. Mas, assim, sobre fake news, diversas, né? Não só a cura... E a gente entra aí numa questão muito importante, porque a diabetes, ela é uma doença muito séria. E o resultado dessa fake news pode ser muito sério, né? Então, você tem aqui... Não tome insulina, não. Que a insulina vai te engordar. Insulina faz mal. Insulina demais. Insulina já... Não, insulina... Isso aqui já insulina demais. Já tá grave. E aí tem isso, que é diabetes tipo 1, você toma insulina, então é diabetes mais grave, que não tem nada a ver. São 2 diagnósticos diferentes, com 2 tratamentos diferentes, Sim. de 2 doenças que são diferentes. Elas levam o mesmo nome porque elas partem do mesmo princípio, mas são realidades diferentes, né? Então, a gente tem fake news também. Não toma insulina, não. Toma um chazinho, uma água de quiabo, que vai te curar. Água de quiabo não. Não, isso acontece muito. Muito. Alcachofra, né? O poder da alcachofra, Não, babosa. é chá de pata de vaca. Tinha um chá de insulina. Chá de insulina. Chá de insulina. Só que o perigo tá quando a desinformação Chá de chega casca de romã. o perigo tá quando a desinformação chega nessa pessoa e ela suspende o tratamento. Sim. Então, Né? a cura do diabetes. E deixa até falando desculpa da fake news, tem uma recente que eu recebi de muitos pacientes me perguntando de um sensor que parece um oxímetro, né? E o site vinha com o nome de né, super tecnológico, mas era muito fake, assim, então... Tem um negócio que você prende assim no dedo, ó. Tipo um pregador. Tipo um pregador. Então, tem desde fake news para tratamento, quanto para diagnóstico, quanto para monitorização. Então, tem para tudo. E agora a moda é o relógio que mede a glicemia por sensor. Então, Não existe, né? Não existe não nada tem que meça. nenhum desenvolvimento, porque eu andei vendo algumas coisas, não que existam, mas que estão... Tem pesquisa, mas ainda, não. até aprovar, assim, tem que ter muita segurança. Sem dúvida. E ainda não tem. Não. No mercado brasileiro, a gente não tem nenhum método que não seja ponta de dedo ou sensor de glicemia que mede por líquido intersticial. São as 2 alternativas que a gente tem para saber a glicose, que são alternativas pesquisadas, confiadas e aprovadas pela Anvisa. As demais não são... Sendo bem objetivo. garantidas. E tratamento da diabetes tipo 1 é insulina. Sim. Ou as picadas, ou agora hoje em dia existem esses também... Essas bombinhas. Sim, Essas sim, a bomba de bombinhas insulina, de infusão contínua. de infusão contínua. E não existe cura. Não, é assim. Não. A resposta Resposta não. Existe cura para diabetes? não. Mas, né, a gente estava até conversando antes, né, em relação Medicação. se tem prevenção, né? Acho que a cura ainda não chegamos lá. Mas se a gente... para as pessoas que têm alto risco de ter diabetes, então são familiares de pessoas com diabetes, se você ainda no Brasil não tem, mas fora já tem, para quem começou começou a ter uma alteração de insulina, de glicose, tratamentos com imunoterapia, mas no Brasil ainda não chegou. Então não tem cura, é só uma postergação da glicemia, mas estamos caminhando. Eu acho que até eu brinco por quem abre o diagnóstico agora e falo, olha, a gente está em 2024, eu já não consigo ter tantas certezas. As coisas evoluem muito rápido. Estão, né? E tanto em tratamento, né? A gente Não tem agora cura hoje. foi aprovada pelo FDA a insulina, não para diabetes tipo 1 ainda, mas provavelmente será, né? Para insulina semanal, né? Isso é incrível, você aplica uma vez por semana. Então, você tem avanços... Insulina de depósito. Ela vai... Então, você, ainda para diabetes tipo 1 não pode, por algumas questões, mas já tem, né? Então, você tem avanços em tratamento e em tecnologia, né? Quando eu comecei no diabetes, a gente tinha uma aulinha no congresso sobre alguma coisinha de tecnologia. Hoje você tem congresso de tecnologia em diabetes. Então, isso tá muito rápido. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, acho que... Fala. Desculpa. E o estudo da cura, ele vem sendo cada vez mais... Tá aproximado. Se aproximado, né? Assim, hoje em dia, o estudo mais perto ali do que a gente tem da cura é o estudo da Vertex, que na verdade, o que eles querem fazer, né?
o ideal é que eles não conseguiram chegar ainda O pâncreas nesse artificial. objetivo. Na verdade, é a questão das células... Tronco. das células tronco, É, isso. né? O que acontece é, a gente não consegue... A gente tem até... Recentemente saiu nos canais de notícia que eles conseguiram reverter a diabetes tipo 1 de uma paciente, porém foi apenas uma paciente e a gente não sabe por quanto tempo ela não precisará. Porque a maior situação é a questão de você, ao fazer qualquer tipo de transplante, precisa de um imunossupressor. E a gente não sabe, porque é uma doença autoimune. Então, a gente não tem certeza de que o seu sistema imunológico não vai atacar novamente aquelas células, Sim, né? sim. Então, é uma coisa... Não é um problema no órgão. O problema não é no pâncreas. O problema é um problema Sua autoimune. imunidade. Então, é muito mais difícil de você ter uma cura quando você... Não é só trocar o pâncreas, né? Até porque você vai precisar de imunossupressores. Não necessariamente você vai parar de tomar insulina. A vida é totalmente diferente de uma pessoa que faz um transplante. Então, assim, hoje a gente não tem cura, mas existe um estudo muito forte tendenciando para a questão das células tronco, que ainda não está concretizado, mas que parece ser o mais perto de, no futuro, a gente chegar lá nessa E não é nessa o cachorro. cura. Não, e estudos também na autoimunidade também, né? Então, você Isso, achar aquela pessoa que... Então, tem essas duas linhas, né? Então, ou você, para quem já tem, né? Esse é bem... Essa paciente que a Ana Descreveu, contou é aham. bem interessante, né? Ela já tinha um transplante de fígado, aí fizeram essa terapia com células tronco, que viraram células beta, e ela tinha mais de, acho que 30, eu não lembro exatamente quantos anos de diabetes, e ela está há alguns anos sem. Então, mas ela Legal. já tinha uma imunossupressão por outro motivo, porque também... Transplante de fígado. Exato. Agora, e essa outra questão é isso, você fazer uma terapia, né, que é um anticorpo monoclonal, né, que você vai lá, para aquela pessoa de alto risco, você tratar essa autoimunidade. Então, não tem cura ainda, mas tem muita pesquisa Então, rolando, né? eu acho que a mensagem disso que vocês estão falando, só para deixar claro aqui, Sim, o doutor ajuda, para ajudar, né? sim. Claro. Então, para ajudar as pessoas que estão assistindo a gente aqui, ó, número 1, não tem cura. Se alguém falar que tem cura, porque a gente tem que contrapor Claro. Exatamente. aos que atrapalham. Então, os que atrapalham promessas milagrosas de cura, mentira. Mentira. Então, essa história, remédios naturais para tratamento de diabetes tipo 1, não tem. Mentira. E, por outro lado, tem uma perspectiva muito boa para o futuro. O que até, então, que a gente falou aqui, que o tratamento é maravilhoso, tem as suas dificuldades, né, que a gente está falando aqui também, mas o tratamento é excelente, consegue ter uma vida normal e tem uma perspectiva muito boa no futuro. É isso. É isso. Qualquer coisa que a pessoa falar diferente disso, Perfeito. atenção, alerta total, acende a luz, cilada, sirene, Diabetes tipo 1. Tipo 1. Sim, perfeito, é isso. tipo 1. As outras E é isso que ela falou, tipo 1 e tipo 2 são duas doenças diferentes com o mesmo nome. E é importante buscar fontes confiáveis, né? Porque hoje em dia você tem de tudo na internet. Tem gente vendendo cura. Então é importante também... Poxa, ouvi uma coisa. Aí tem um relógio... Peraí, quem falou isso? Vai no site Deixa eu das ver. sociedades, né? O que é a sociedade? A Sociedade Brasileira de Diabetes sempre emite comunicados sobre esses temas, desmentindo fake news. Então, poxa, peraí, tá Mas surgindo uma pesquisa, não tem vamos é muito ver. trabalho, né? A gente faz isso o tempo todo, porque a gente fica vendo, é muita fake news. É muito, muito. E vende, né? Vem, Esse é o, o problema. vem lá o figura lá e vende. fala, eu tô aqui, vou corrigir o seu metabolismo com uma fórmula mágica, não sei o que lá. E Mas não sabe tem, por a gente que não que consegue vende? vencer, cara. Mas sabe por que vende? Porque eles lucram em cima do desespero. Eu falo isso porque eu trabalho diretamente com essas pessoas. Você imagina você ser um pai e uma mãe e ter um diagnóstico na sua criança de uma doença que não tem cura. Você quer a cura a qualquer momento. Você quer a cura desesperadamente. Você não tem informação. Então, se alguém te disser, não faz isso, você vai fazer. Porque você não... Primeiro que falta informação, às vezes. Tem duas falta... coisas, então. Falta essa pessoa ser punida também. Ah, sim. Com certeza. Isso com certeza. É, porque ele tá tirando a vida das pessoas. Sim, são pessoas desesperadas. Quem não ficaria? Não, a pessoa tá desesperada, mas tem Quem o, tá vendendo. tem o charlatão. Sim, O totalmente. charlatão tinha que ser punido. Se aproveita desse desespero, No né? Brasil não acontece. Porque além de ele estar comprando uma coisa errada, ele está deixando de tratar da maneira correta. Então, Ele vai se desiludindo, vai perdendo a esperança, vai ter problema. Tem uma série de coisas que acontecem. E às vezes gastando um dinheiro que poderia ser revertido pro próprio tratamento, né? Num sensor que tem um valor um pouco caro, mas que
Em vez de você comprar uma cura mentirosa, você poderia investir em coisas cientificamente comprovadas que vão te ajudar, né, a tratar a condição. Vamos lá, deixa eu fazer. A gente está indo pro final aqui já. Uma Então, hora já de eu episódio. quero já fazer a pergunta para você, levantar a bola para você cortar. Então, que é a seguinte: fala das suas mídias aí, que você tem um trabalho nas mídias, a Ana Glicose. Isso. Então, eu falei, né, quando eu completei 18 anos, depois desse processo longo de aceitação, eu tive uma crise pela primeira vez de cetoacidose diabética. E aí foi muito sério mesmo, ao ponto de, assim, os médicos do CTI falarem, olha, a medicina só chega até aqui. Eu cheguei no hospital, hospitalizada, com taxas de quem estava em coma. E aí o médico falou, olha, eu não entendo nem como é que ela entrou andando e conversando aqui, porque o pH do sangue dela tá muito, muito desregulado, potássio desregulado, assim, tava bem, bem ruim. Eu cheguei literalmente à beira da morte. Eu tinha 18 anos. Então eu entendi que ali era um momento decisivo da minha vida. Ou eu cuido da minha diabetes e vivo, caraca, eu tenho 18 anos. Quantos sonhos eu tenho? Quantos projetos eu tenho? Eu não quero morrer agora, eu sou muito nova. Então, foi quando eu entendi que a diabetes era séria e eu precisava cuidar. E foi quando eu comecei a compartilhar nas redes sociais sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, até para mostrar para aqueles meus amigos que viviam comigo e que não sabiam que eu tinha diabetes. E aí, esse trabalho foi tomando uma proporção muito grande. Hoje em dia, então, eu trabalho com isso, né? Meu principal trabalho é o Ana Glicose, né? Que é a criação de conteúdo e conscientização sobre diabetes nas redes sociais, onde eu compartilho o meu dia a dia, onde eu compartilho isso sobre contagem de carboidrato, como é que você consegue, sim, comer uma coisa atipicamente, um rodízio de pizza, e conseguir manter essa glicose na meta, né? O que está vindo aí em questão de tecnologia, o que é confiável ou não. Então, meu trabalho na internet é justamente esse. Eu crio conteúdo, primeiro, para desmistificar algumas coisas, para conscientizar outras, né? Então, assim, eu trabalho com o Instagram e com o TikTok, criando conteúdo justamente mostrando o dia a dia e mostrando esses mitos, essas verdades e essas maneiras de você melhorar a sua condição. Eu tento levar a vida com leveza, levar o diagnóstico com leveza. Parabéns, hein? Muito bom, parabéns. Obrigada. Sharon, vamos fazer as suas considerações finais aqui. O que as pessoas que estão assistindo a gente têm que lembrar do nosso podcast aqui? O que é o mais importante? Você fala, diabetes tipo 1. Tchau. Diabetes tipo 1. Eu acho Diagnóstico. o diagnóstico, né? Quando que a gente Suspeita. começa a suspeitar, né? Então, os sintomas de excesso de sede, excesso de urina, perda de peso, né? Tem que alertar. Um hálito, né? Tem isso também que eu esqueci, a gente não comentou, tem um hálito peculiar, né? Um cheiro Hálito meio cetônico, né? é meio agridoce, né? Não é meio agridoce. Então, o diagnóstico, assim, então, pensou, faz uma glicemia, no máximo vai colher, né, fazer um exame a mais. Assim, e entender que, assim, que sim, tem o que fazer, não é uma sentença, assim, ruim. Tem muito o que fazer, tem muito tratamento. o que fazer, e eu acho que, assim, eu sou muito otimista, né, a gente está aqui já há um tempo de formado e a gente vê, assim, a passos largos os tratamentos melhorando, as tecnologias melhorando. Então, assim, eu acho que, lógico, como a gente falou, não é que se a gente puder escolher entre ter ou não ter, talvez a gente escolha não ter, mas uma vez que a gente tem, é uma doença que a gente conhece, que a gente sabe tratar, a gente sabe o que acontece se não trata, a gente... tem todas as ferramentas. Cercou já. Exato. Então, tem o que fazer. Não é, né? Não se angustie. Procure o lugar certo e cuide, porque tem o que fazer. Esse que é o principal. E cuidado com fórmulas milagrosas. E cuidado com... Fórmulas milagrosas. Isso é cilada. Muito bom, hein? Vamos dar um tintim final. Vamos. Muito bem. Tintim final. Obrigado aí pela participação de vocês. Parabéns. Posso dar um recado final? Pode. Claro. Meu recado final é para pessoas que acabaram de descobrir a diabetes, né? Que justamente isso. Vou até olhar para a câmera, fazer uma coisa meio Olha. suspense. Aquela lá. Aquela lá ou aquela lá? Pode ser aquela lá. A diabetes não é o fim do mundo. Não é. É um novo mundo a ser descoberto, né? Então, não é o fim. É um começo. É diferente, mas é um começo. É um novo mundo. Então, meu conselho é busque informações, o conhecimento liberta, informações de fontes confiáveis, né? E
estude muito, procure pessoas como você, se junte a pessoas que também estão nessa luta, nessa vivência, nesse controle, porque isso faz total diferença. E busque fontes confiáveis, né? O que a gente está falando aqui, que é o mais importante de tudo. Assim como o podcast aqui, Doutora Ajuda, e o @na glicose, diversos outros criadores de conteúdo importantes da internet que estão aqui para ajudar a gente nessa trajetória, nessa jornada. Muito bom. Muito obrigado, hein? Obrigado aí. Foi bom. Obrigada a vocês Chara. pelo convite, é um prazer Obrigado, gigante Ana. estar aqui. Convite. Pessoal, então escrevam nos comentários aqui o que vocês acharam do nosso podcast. E se você tiver alguma história relacionada a isso, escreva também, porque a sua história pode ajudar uma outra pessoa que vai ler lá. Isso pode ajudar, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. Então se inscreva no canal aqui, que isso assim você vai acompanhando todo o nosso conteúdo. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.